Eu vou te ensinar a fazer essa make super colorida com os tons de neon pro inverno de 2021 ser mais alegre. Antes da gente começar, você já sabe, eu preciso te situar do porquê que eu tô trazendo essa maquiagem aqui. Então, o que aconteceu nas passarelas internacionais, meus amigos? Lá, as maquiagens em tom de neon, elas estavam de formas mais artísticas, né? Trazendo um pouco mais de vida pro inverno, né? Que já é um tempo, assim, mais fechado, mais frio. Então, o neon veio pra dar uma quebrada nesse frio todo e trazer um pouco de vida, um pouco de luminosidade pro seu inverno. Então, as sombras, elas tinham quase um borrão ali proposital. A X trouxe uma sombra diferentona, com um delineado em cima aqui, ó, do côncavo e também um delineadinho aqui, ó, na raiz dos cílios e um meio de glitter. E o que eu fiz? Eu adaptei essa maquiagem e ela que a gente vai fazer hoje. Por quê? Porque tendência é feita pra se adaptar, porque se for pra usar igual da passarela, você não cria nada. Então, assim, adapte pro que você gosta. E aí eu fiz também esse côncavo aqui esvoaçante. Inclusive, meus amigos, eu já tinha lançado tendência há 10 anos atrás, porque quando eu tinha 19, revelando aqui a minha idade, quando eu tinha 19, eu fiz uma sombra flutuante laranja, que inclusive é a capa do meu blog até hoje. E agora estamos aqui falando de tendência e voltemos nós para as sombras flutuantes. Então o que eu fiz? Eu fiz uma composição de quase um pôr do sol aqui, usando os tons de neon, o rosa, o laranja e o amarelo, com essa sombra flutuante e marquei aqui, né, embaixo da pálpebra inferior também. E a gente estava usando um brilho no meio dos dois delineados. O que eu fiz? Coloquei um brilhinho aqui para adaptar também. Só não usei o delineado na raiz. E já nos outros desfiles, a gente via, assim, muita variedade de como usar o neon. Em Matte Bovin, você via os olhos bem borrados, com um tom de rosa claro e um tom de neon puxado para o meio, as extremidades aqui dos olhos, né, pro canto externo, um borrado de rosa. Tinha também os tons de azul, amarelo e preto, né, trazendo os tons mais vibrantes para a maquiagem. Também teve sombra laranja, total laranja na pálpebra móvel, essa daqui. Bem laranjão, assim, marcado, sem definição, só um borrão, sem nada embaixo também. E a gente via alguns detalhes de sombra neon no canto interno e depois outro tom de neon puxado pro canto externo, criando aquela composição artística maravilhosa. E agora a gente vai produzir a nossa maquiagem, a nossa própria tendência, entendeu? Que a gente adaptou e vai usar agora. E se você ainda não é inscrito, eu já te aconselho a seguir, porque eu trago todas as tendências babado do jeito aqui, ó, prontinha pra você usar aí no seu dia a dia, aí do seu lado, já adaptado das passarelas internacionais. É só você colocar no seu rosto e arrasar. Vamos começar agora. A primeira coisa que eu vou fazer é, vocês já sabem, né, aquela passadinha marota de corretivo pra deixar a nossa pálpebra mais clarinha. Vou aplicar um pouquinho aqui, ó, na pontinha mesmo, direto na esponja, e vou aplicar aqui nos nossos... No caso, no meu olho, né? Pra dar aquela iluminada, já fazer um efeito primer, deixar a sombra mais pigmentada, principalmente porque hoje a gente tá trabalhando com bastante colorido, né? Então, ó, já pra dar uma clareadinha na nossa pálpebra, passa a esponjinha aqui várias e várias vezes, porque ela vai tirar o excesso de base, o excesso de produto pra não acumular no meio dos olhos. Então faz sem pressa, dando pequenas batidinhas, porque à medida que vai espalhando o produto, ele também vai diminuindo o acúmulo aqui no vinco no meio da pálpebra móvel, ok? Prontinho. Feito isso, vamos criar um fundo para nossa sombra, né? É sempre importante criar um fundo para a transição do colorido ficar mais bonita. Então eu vou pegar uma sombra mais ou menos na tonalidade que a gente vai usar, então os tons, né? Esse aqui é o laranja, eu fiz uma composição de laranja, amarelo e um toquezinho de rosa. Eu vou fazer um fundinho rosa desse lado. Na verdade, eu não usei esse pincel aqui, eu usei o menor, só que ele já tá, eu só tô com um pincel. E ele já tá totalmente sujo. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou tentar usar esse, só a pontinha pra não ficar diferente do olho de cá. E eu vou fazer acima do nosso côncavo, que é essa marcação aqui, ó, quando a gente abre a pálpebra. Então aqui em cima, pra já delimitar, ó, dar pequenos toquinhos, pra já delimitar aonde a gente pode aplicar a sombra colorida e aonde não pode passar. Ó, vai dando pequenas batidinhas. Se você tiver com um pincelzinho menor sobrando, né, que não é o meu caso, você pode ir fazendo esses movimentos assim mais rápidos, né, de vai e vem e de pequenas batidinhas pro produto fixar melhor. Aqui é legal você já dar aquela puxadinha, aquela arrebitadinha pro lado de fora, que é o que eu fiz no lado de cá.
Tá vendo? A sombra ficou bem marcada no final. Então aqui, ó, já traz também uma corzinha pra na hora que usar o laranja pigmentar melhor. Fundinho bem basiquinho. Eu usei as 3 cores nesse pincel. Eu comecei com laranja, que era a cor que eu queria mais forte. Eu usei um laranja neon, né? Essa tonalidade aqui, com este pincel. Peguei essa sombra super pigmentada, então eu peguei um pouquinho dela e comecei trazendo de fora pra dentro. Cuidado pra não colocar aqui onde não deve, né? Dentro da pálpebra móvel, a gente quer só na pálpebra fixa, que é essa que não se movimenta logo abaixo da sobrancelha. Pode trazer pra cá, ó, pra baixo no cantinho interno e vai aplicando um pouquinho da sombra com pequenos toquinhos pra ela fixar bem aqui na pálpebra fixa. Pode deixar ela bem pigmentada, porque a ideia é realmente trazer bastante cor pro inverno. Como é uma das poucas tendências coloridas assim, né, pro inverno, então a gente pode caprichar pra fazer quase um pôr do sol aqui iluminado nesse inverno. Um pôr do sol invernal. Prontinho, bastante laranja aplicado. Depois de aplicar o laranja, eu apliquei esse iluminador aqui. Ele tem bastante glitter. Você também pode aplicar antes da sombra, tá? Vai ficar com um aspecto legal. Esse aqui tem bastante brilho e ele fica uma tonalidade muito linda metalizada assim na sobrancelha, abaixo da sobrancelha. Então o que acontece? Agora que eu já apliquei a sombra, tem que aplicar com muito cuidado, tá? Porque senão vai ultrapassar aqui, pode acabar encostando na sobrancelha ou na sombra. Na sombra eu até gostei, que eu encostei sem querer, fez um efeitinho de laranja meio glitterinado e eu achei bem legal, mas eu só apliquei aqui na parte de cima desse arco. Aí você pode aplicar um pouquinho de glitter que você tiver, e é interessante porque ele também traz um iluminado aqui abaixo da sobrancelha, e essa tonalidade, né, ele é um rosa com dourado, então ele já traz também a composição para esse laranja e o amarelo e o rosa que a gente vai usar, então todas as cores estão ornando bem nessa maquiagem. Ó, prontinho. Só dá aqui, ó, pequenas batidinhas, tá vendo? Ele vai ficar um leve iluminado, e agora a gente vai aplicar o amarelo. Com o mesmo pincel, essa sombra, como ela pigmenta bastante, eu usei esse amarelo aqui da paleta no mesmo pincel, então eu apliquei bastante produto aqui, ó. Tá vendo como ele pega bem? Apliquei bastante produto e vim dando os toquinhos aqui no canto interno, porque a minha ideia é suavizar o laranja que a gente criou aqui, dando esse toque, né, de amarelo neon, e deixar o tom do laranja mais pro final da maquiagem. Então você pode ir aplicando à medida que ele vai cobrindo o laranja que a gente fez anteriormente, né? Na verdade, ele vai dar um outro tom de laranja aqui, e esse aqui vai ficar um neon bem forte. Ó, vai trazendo aqui até mais ou menos a metade da sombra, tá? Prontinho, vai dando pequenas batidinhas para a sombra se misturar. E aí depois você pode fazer movimento de vai e vem para dar uma misturadinha a mais na sombra. Pode ultrapassar um pouquinho aqui a sobrancelha, não tem problema, porque a ideia é essa sombra chamar bastante atenção. E agora pega, vira do outro ladinho, se você estiver usando só um pincel igual a mim, e aplica um pouquinho mais aqui do laranja para fortalecer o tom que a gente usou. Já que a gente esfumou, ele acabou sumindo um pouquinho, né? Ele deu uma clareadinha. E a ideia é ficar bem intensa. Como eu estou com o mesmo pincel, com a pontinha do pincel, na verdade, antes de fazer isso, o que eu fiz? Não completei o olho, não. Eu apliquei aqui embaixo, porque depois que eu passei o rosa, ele dá uma misturada nas 3 cores, né? Porque é um pincel para 3 cores. Então, a gente vai aplicar aqui embaixo primeiro. Ó, pega a parte do laranja, essa aqui, para o canto externo, levanta aí o olho, o olhar e vem trazendo. Vai pigmentando a sua pálpebra inferior com o pincel. Quando chegar aqui, perto do cantinho interno, você pode virar pro amarelo se você já tiver... Ó, peguei um pouquinho mais de produto também. Você pode virar pro amarelo se você estiver usando o mesmo pincel igual eu estou usando. E aí você pode trazer um pouco desse amarelo pra metade também e pro final. Vira aqui, completa o laranja. Pode carregar o laranja aqui no canto externo do olho, igual a gente fez na parte superior. Vou pegar mais um pouquinho de laranja pra marcar bem, que como a
gente vai usar o preto, ó, ele dá uma leve apagada. Então a gente pode fazer bem forte aqui na pálpebra inferior. Feito isso, aí eu voltei aqui em cima com o rosa, com a intenção de dar uma misturadinha aqui nesse tom de amarelo e no laranja, e também para a transição ficar mais bonita. Então agora sim eu marco marco côncavo, e eu marquei o côncavo com o tom de rosa com o pincel mais direto. Então você pode dar uma... Ixi, ó, eu vou ter que corrigir aqui. Com a pontinha do pincel você pega um pouquinho de rosa, eu tô usando todos da mesma paleta, a cor que eu usei de rosa é esse daqui. Pega ele com a ponta do pincel e encaixa aqui no seu côncavo, bem na transição do laranja e do amarelo que a gente fez, tá? Pode pegar retinho mesmo. A intenção é dar uma encaixada e fazer uma transição sutil aqui, só dar um aspecto de rosinha na parte de baixo. Você não vai trazer pra cima, vai fazer só a base aqui da marcação de rosa. E o que passar pra pálpebra móvel a gente vai tirar com o corretivo. Ó, eu tô com um pincelzinho língua de gato, ele é bem pequenininho. Eu tô com esse pincelzinho aqui, que ele é de boca, então ele é um pincel língua de gato, né, pros lábios, mas eu vou usar ele aqui nos olhos mesmo, porque ele por ser menorzinho, ele é mais delicado pra pálpebra. Então, ó, coloca aqui e vem trazendo pra baixo, dando pequenas batidinhas por enquanto, só com a intenção de apagar o rosa que caiu na pálpebra móvel, tá? E depois a gente vai contornar. Vai dando pequenos toquinhos aqui. Agora você vem contornando, abre um pouco o olho pra ficar bem lá em cima. Contorna todo o côncavo com esse corretivo e o pincel. E aí você vai trazer esse restinho de corretivo pra fora, a ponto de afinar também o canto externo do nosso delineado flutuante aqui, que a gente fez da sombra flutuante, tá? Aplica um pouquinho mais se você achar necessário. Prontinho, ó, dá uma batidinha aqui, ó, no canto externo pra dar uma afinada no delineado. E pode trazer um pouquinho pra fora do canto interno também, com um pouquinho de corretivo, o pincel, tá? Só pra você abrir aqui a parte clara no canto interno também e deixar ela também flutuante no canto interno. Então você não vai tocar o laranja e o amarelo aqui no canto interno, você vai dar um espaço de pálpebra aqui com o corretivo, tá? E aí você contorna aqui até ficar bom. Eu senti que o rosa tá muito leve desse lado, principalmente agora que eu apaguei. Então eu vou tentar aplicar um pouco mais de rosa pra parte de cima. Tentar pegar aqui um pouco mais no laranja. Cuidado pra não cobrir demais o laranja, tá? Ó, foca só no meio aqui, não precisa trazer até a ponta do canto interno e nem até a pontinha do canto externo. Volta com o pincel que a gente estava usando língua de gato, só pra eliminar o rosa que pode ter caído. Eu vou fazer uma coisa aqui que eu não tinha feito no outro. Eu vou passar um glitter com vocês que eu tô sentindo falta no meio dessa pálpebra aqui. Aqui eu testei, pra falar a verdade, nesse aqui ficou bem pouco. Eu vou pegar um tom que eu tenho aqui pra colocar. Eu vou falar, eu não gosto de fazer essas proezas assim na maquiagem quando eu invento moda na metade do caminho depois que eu fiz o olho, porque o olho já tá certo. Então assim, time que tá ganhando não se mexe, né? Então assim, eu sou dessa convicção. Mas às vezes minha mente fala, não, faz isso aqui. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, pode ser que fique ruim. Então eu vou com muita cautela aqui tentando mexer um pouquinho nessa maquiagem. Vou tentar fazer um glitter assim bem sutil pra não correr risco de errar. Eu tinha trazido dois. Um bem transparente, ó, pra gente aplicar no meio. E trouxe esse aqui bem fortão. Só que eu tô com medo de colocar esse aqui e ficar... Pode ser que fique incrível. E pode ser que dê merda. Então, eu vou testar o mais clarinho com vocês. Qualquer coisa, depois eu testo o outro. E aí eu posso criar uma outra maquiagem com ele, com um glitter mais forte, pra trazer aqui pro canal, se vocês quiserem, tá? Lembrando aqui, ó, eu também peguei um pouquinho de rosa e apliquei aqui nessa parte inferior também, na pálpebra inferior. Só no centro, igual eu fiz em cima, eu usei na metade. Eu deixei o canto interno e o canto externo da pálpebra inferior sem o rosa. Eu marquei só no meio. Inclusive esse aqui parece até que tá mais amarelo. Eu acho que eu vou aplicar um pouquinho mais aqui pra dar uma fortalecida. Pronto. Eu vou fazer a mesma coisa aqui.
Antes da gente aplicar a máscara de cílios, eu vou passar o lápis preto e eu vou deixar o glitter pro final, tá? Pra quando eu tiver com o olho completo, igual eu fiz esse aqui, porque esse aqui também tá sem, então eu faço os dois iguaizinho. Vem com o lápis preto, eu encosto aqui no canto externo e, gente, eu arrasto ele até o canto interno. É o único jeito. Desde adolescente eu faço desse jeito, eu não sei aplicar de outro jeito, eu não gosto muito de ficar puxando, eu acho mais prático, porque ele já marca a linha aqui. Engraçado. E eu lacrimejo muito mais com lápis preto do que com branco, que eu uso o tempo todo. Eu puxo o olho, passo o lápis branco 80 vezes, mas o preto eu sempre lacrimejo. Essa é a minha técnica de passar lápis de olho rápido. Dá uma abanadinha e olha pra cima se seu olho lacrimejar também, pra não dar ruim. Sabe o que eu faço? Eu tiro o excesso de lágrima com o próprio pincel, com o próprio lápis. Olho marcado, já parei de lacrimejar, já tá tudo certo. Eu vou aplicar a máscara de cílios no canto externo, primeiro do olho aqui, na pálpebra inferior. E agora eu vou dando pequenas arrastadas para o canto interno. Vai dando uma penteadinha aqui, ó, com a máscara de cílios, bem de levinho. Se eu não me engano, eu passei 3 camadas aqui. E acho que eu apaguei um pouco com aquele amarelo, vou passar de novo. Se eu não me engano, eu apliquei 3 camadas. Então eu vou esperar secar um pouquinho pra gente aplicar as próximas, pra ficar uma cor mais forte, um olho mais intenso, né, com esse preto misturado com esse colorido. Vou aplicar enquanto isso a máscara de cílios nos cílios superiores também, pra já deixar preparado pros cílios postiços que a gente vai usar. Como eu passo máscara de cílio, gente? Eu dou diversas arrastadas nos cílios, desde a raiz até a ponta. Eu faço isso várias e várias vezes, pra ficar bem grossinho meus cílios, pra ficar bem marcado e bem pretinho. Eu sou viciada em máscara de cílios, então eu gosto desse olho bem preto, bem marcado. E pra isso eu passo a máscara de cílios dezenas e dezenas de vezes. Acho que aqui embaixo já deve ter dado uma secadinha enquanto eu apliquei em cima. E aí eu vou dar pequenas arrastadinhas aqui, ó, no canto interno, trago pro meio e faço a mesma coisa pro canto externo. Ó, essa já foi a segunda camada com 85 aplicações. Ó, vai penteando também para os cílios ficarem separadinhos. Aqui ainda tá mais forte, então ainda precisa de mais uma aplicadinha desse lado. Eu vou só finalizar aqui, ó, no cantinho que eu tenho poucos cílios, para os cílios postiços fixarem melhor. E aqui eu vou puxar um pouquinho mais também para levantar os meus cílios e os cílios postiços encaixar perfeitamente. Ó, os cílios que eu tô usando, ele é bem grandão. Eu gosto desses mais exagerados. E eu vou aplicar com aquela colinha de sempre. Vou pegar uma colinha branca, que fica transparente. Assim que ela ficar azulada, você já cola nos seus cílios. Capricha aqui na cola pra colar bastante, tá? Senão os seus cílios vai ficar soltando. Coloca aqui no meio. Puxa aqui pro canto interno. E segura no canto interno. Puxa pro canto externo e segura aqui no canto interno. Primeiro no meio, tá? Aplicando agora a parte final dos cílios postiços. Capricha aqui, ó, na quantidade do final pra ficar um olho bem dramático. Eu acho que ficou um contraponto bem interessante com o colorido. Geralmente eu passo sempre o lápis branco. Sabe o que eu gostei desse olho preto com esse colorido? Acho que chamou atenção, destacou até mais o colorido. E geralmente eu usaria o lápis branco. Será? Será que eu vou voltar às minhas origens de adolescente e usar o lápis preto? Ó, aplica de novo aqui pra ficar bem pretão marcado. E outra coisa que eu fiz, eu apliquei na parte de cima. Qual que é a questão? Eu não puxo os cílios e passo lá o lápis de olho igual tem um monte de gente que faz. Eu fecho o olho e passo na parte de cima. Eu vou contornando assim, ó. E é desse jeito que eu faço. E aqui eu dou toquinho. E no canto interno eu deixei um pouco mais preto. Então eu puxei aqui, ó, da quina dos cílios pra baixo. Não foi muito não, tá? Só pra dar uma marcadinha. Pronto, olho bem marcado. Eu vou pegar um pincel limpinho que eu tenho, tipo língua de gato também. Vou aplicar um pouquinho de primer na minha pálpebra. Vou aplicar com pincel mesmo. Eu poderia aplicar com o dedo, mas como eu tô com os cílios, eu prefiro aplicar com pincel pra ter mais precisão de onde eu vou colocar o glitter. Vamos ver se vai dar certo isso ou se eu vou estragar a maquiagem. Eu trouxe o primer aqui na altura do rosa, tá? Então até o rosa. Quando começou a maquiagem eu parei. A minha ideia é só colocar o glitter aqui onde não tem nada na pálpebra móvel mesmo.
Com muito cuidado, porque você já tá com cílios postiços, vem dando pequenas batidinhas com glitter, tá? Depois você pode ir mais rápido pra fixar, mas no início vai devagarzinho, pra não colocar no lugar errado e não cair em cima dos cílios. Quase não fez diferença, mas quando eu fecho o olho, ó, brilha mais, né? Vou fazer a mesma coisa do outro lado, pega o primer, aplica aqui, só na parte branca, onde tinha o corretivo e você não tinha passado nada, antes do rosa, até chegar no rosa, vem trazendo aqui, não precisa aplicar muito primer, não. É bom que quando você vai passando o pincel, você vai até limpando um pouquinho mais do rosa. E agora, pega o glitter, deixa eu mostrar pra vocês de perto também o que eu tô usando, é este daqui, ó. Ele é um glitter furta-cor com os tons de rosa e dourado. Eu tenho um azulado também, mas esse aqui eu já peguei o glitter pra cor quente, que é o que a gente tá usando na nossa sombra. Então já com o intuito mesmo proposital pra coloração combinar e trazer um toque mais quente pro inverno. Prontinho, feito isso. Vamos finalizar com algum batom que combine bem com essa maquiagem, como eu fiz pra escolher. Eu finalizei a maquiagem, eu já tinha passado um lápis desse tom aqui, tom da cor de boca mesmo. Pros lábios eu fiz um combo de gloss com o batom vermelho líquido. O batom vermelho que eu usei foi esse daqui, bem forte, ó. Só que eu dei pequenas batidinhas nos lábios e eu finalizei com um gloss de glitter perolado, transparente, só com os pontinhos de brilho pra dar esse acabamento. Eu não quis um batom muito forte, justamente pra não pesar demais na maquiagem. Fiz esse detalhezinho aqui, ó, no cabelo, porque eu tenho muito pouco cabelo pra combinar com a maquiagem. Finalizei com um gloss pra deixar a nossa boca assim com aquela luminosidade, aquele brilho extra pro inverno. E eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.